Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bom dia, ouvintes, amigos, amigas, irmãos em Cristo, irmãs. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a todos nós nesta manhã maravilhosa, nesse dia que Deus fez para nós. Mais um dia de vida, irmãos. Que maravilha, glória a Deus. Sábado, manhã de sábado, na presença do Senhor. Vamos buscar o Senhor, vamos orar o Salmo 91, para que Deus venha quebrar todas as obras malignas, para que Deus venha desfazer todo o mal, todas as obras malignas. Eu vou ler aqui o Salmo 90, o versículo 1 e o 2. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascesse ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Glória a Deus. Vamos buscar o nosso Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Ele tem tudo, tudo que nós precisamos. Glória a Deus, aleluia. O nosso Salvador é maravilhoso, é conselheiro, é Pai da eternidade. Ele é Deus conosco. Então vamos buscar o nosso Deus nessa manhã, em o nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Glória a Deus, aleluia. Ouvintes, Deus nos convida a habitarmos na presença dele, no esconderijo dele, no esconderijo do Altíssimo, porque quando nós estamos com Deus, quando nós aceitamos Jesus e buscamos a Deus, então nós estamos embaixo da sombra do Onipotente e nós podemos confiar e descansar e podemos dizer que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E quem vai tocar naquele que está escondido embaixo da sombra do Onipotente? Ninguém. O diabo não pode encontrar, o diabo não pode tocar naquele que está escondido no refúgio, que é Deus. Na fortaleza, que é Deus. Naquele que confia em Deus, o diabo não pode tocar. Vamos continuar orando, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Glória a Deus, aleluia. Ouvinte, Deus é quem nos livra do diabo. O diabo pode até armar cilada, armar laços contra a minha vida, contra a tua vida, contra a minha família ou contra a tua família. Mas nós estamos embaixo da sombra do Onipotente. Nós estamos buscando a Deus, nós confiamos em Deus. Então, ele nos livra do laço do diabo, ele nos livra das pestes, ele nos cobre com a sombra do Espírito Santo, com a sombra das asas dele. E ele é o nosso escudo. Um escudo, ele te protege quando o diabo lança uma seta de enfermidade, uma seta de mau pensamento, uma seta de tristeza, qualquer tipo de seta que o diabo lançar. Deus é o nosso escudo. Quando nós colocamos Jesus, o Espírito Santo, quando nós colocamos Deus como nosso escudo, pedimos para Deus nos guardar, então Ele é o nosso escudo. Então nossa mente está protegida pela palavra de Deus e essas setas não vai nos tocar. Em o nome do Senhor Jesus, diga amém, ouvinte. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aí o versículo 6, nem peste que ande na escuridão, não temerá, no versículo 5, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola a meio-dia. Ouvinte, quando nós estamos embaixo da sombra do Onipotente, embaixo da palavra de Deus, crendo em Deus, confiando em Deus, servindo a Deus, o diabo pode até lançar seta durante o dia, porque ele lança mesmo. Ele veio para isso, mas Deus nos protege, Deus nos guarda.
Deus nos livra da peste que anda na escuridão, os espíritos malignos que anda à noite para tentar destruir com enfermidade, com mortandade, com doenças, com pestes, usando até pessoas malignas para intentar o mal contra nós. Deus nos guarda. Quantas vezes a gente vai por um caminho e de repente a gente sente ali, Deus está tocando ali no nosso ser para a gente não ir por aquele caminho. E a gente vai por outro caminho, né? Um caminho que Deus ali tocou no coração para a gente ir. E depois a gente fica sabendo que aconteceu alguma coisa naquele caminho ali onde a gente ia passar, naquela rua, algum acidente, algum perigo. Então Deus nos livrou, Deus nos guarda. Ele diz aqui que Ele nos livra da mortandade que assola meio-dia. Quantas pessoas que amanhece o dia tá bem, quando chega o meio-dia ataca, dá um AVC, ou dá um derrame, ou é acidentado, acontece alguma coisa, mas Deus promete nos livrar, Deus promete nos guardar. Ouvinte, creia na palavra de Deus, creia nas promessas do Senhor. É Deus que me guarda, é Deus que te guarda da mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquele que confia em Deus, ele não tem medo da adversidade, ele não tem medo da luta, da guerra. Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas caindo em desgraça, quantas pessoas sendo sucumbido pela destruição, pela desgraça, mas Deus te livra, Deus te guarda, Deus guarda os seus, Deus guarda aqueles que confiam nele. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Glória a Deus, aleluia. Engrandecido seja Deus. Tenha Jesus como seu refúgio. Se esconda em Deus. Não vá se esconder, como que diz, não vá se esconder procurando ajuda de alguém. Não vá procurar o esconderijo na casa de alguém. Não vá procurar esconderijo com a cartomante. Não vá procurar esconderijo com o agoureiro. Não vá procurar esconderijo com horóscopo. Nada disso vai te guardar. Engrandecido seja Deus. Não vá procurar esconderijo no homem, na mulher, no ser humano, não, porque ele não pode te guardar. Ele não pode nos guardar. O esconderijo está na palavra de Deus, está em Jesus. A proteção divina é só Deus que pode nos dar. Só o divino Salvador é que pode nos guardar. Então, procure ajuda, se refugie no Altíssimo, que ele seja a tua habitação. Ou seja, que você more na presença do Senhor, que você não somente passe na habitação do Senhor, mas você more debaixo da presença do Senhor, que você more na habitação do Altíssimo, porque sendo assim, nenhum mal te sucederá, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda, nem à tua tenda, nenhuma praga vai chegar na tua casa, na tua família, porque você está habitando embaixo da sombra do Altíssimo, você está habitando no Altíssimo, através da palavra dele, da obediência a ele, da fé nele, da confiança em Deus, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. A palavra de Deus está dizendo que quando nós confiamos nele, habitamos embaixo da palavra dele, embaixo da habitação do Altíssimo, ele dá ordem, Deus dá ordem aos anjos santos dele para nos guardar, para guardar os nossos, guardar até o que é nosso. Glória a Deus, aleluia, porque a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que temem a Deus. E nós estamos escondidos embaixo da habitação do Altíssimo, da palavra dele, nós tememos a ele. Então, por conseguinte, ele nos guarda. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Quem eles? Os anjos santos do Senhor, mediante a ordem dada por Deus, aqueles que estão embaixo da palavra dele, da proteção dele, que estão crendo nele, que busca ele, que confia nesta palavra.
Então, os anjos de Deus sustentam nas nossas mãos. Alguém só sustenta na mão de outro quando aquele outro precisa de proteção. Você sustenta na mão do seu filho quando ele é pequeno para ajudar ele a andar, para ele não tropeçar, para ele não cair. Você sustenta na mão de um idoso porque ele não tem muita firmeza, para ele não cair. Então, Deus nos sustenta. Ele envia os anjos santos dele para sustentar nas nossas mãos, para que nós não tropeçamos nas barreiras, nos problemas, nas dificuldades, nas ciladas que o inimigo coloca na nossa frente. Então, Deus manda os anjos dele para nos guardar, para nós não tropeçar em pedra alguma. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. O nome de Deus, ele tem poder. O nome de Jesus, ele tem poder. Jesus diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus, ele destrói todo o mal. Jesus, ele desfaz toda obra maligna. Jesus veio para desfazer as obras do mal. Glória a Deus, aleluia. Aqui ele declara que ele que pisa o leão, ele pisa na cobra. Quem é a cobra? É Satanás, é os demônios. Glórias a Deus, aleluia. Ele calcará, pisará, coloca embaixo dos pés o filho do leão e a serpente, a Satanás e os demônios. Jesus faz isso por nós, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Você ama a Deus, você aceitou o Filho de Deus, você ama a Deus, nós amamos a Deus, então Deus nos livra. Glória a Deus, se for necessário, ele nos leva para o alto retiro, glória a Deus. O alto retiro é onde? É na presença dele, ele nos sustenta, porque nós conhecemos o nome do Filho dele, do Filho de Deus. Então, ele nos leva para o lugar de proteção, ele nos guarda, porque está escrito no versículo 15 aqui do Salmo 91, ele me invocará e eu lhe responderei. Glória a Deus, aleluia. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, ouvinte, Deus quer que você invoque o nome dele. Você está em perigo, você precisa de socorro, de ajuda, invoque o nome de Deus. Clame por Deus, clame por Jesus, clame pelo Espírito Santo de Deus. E ele diz que ele estará com você, comigo na angústia. Deus não vai te livrar muitas vezes da angústia, porque o filho dele, quando esteve aqui, ele se angustiou, porque nós estamos na terra ainda, e no mundo nós temos aflição, mas Deus promete nos guardar. Invoque a Deus na hora da angústia, que ele está dizendo aqui, estarei com ele na angústia. Por que Deus vai estar comigo, com você na angústia? Porque você invocou o nome dele, você pediu por socorro. Eu invoquei o nome dele, pedi por socorro. Fala assim, ouvinte, você precisa de um socorro agora, de um livramento. Socorre-me, Jesus. Diga assim, socorre-me, Jesus. Deus me socorre em nome de Jesus. Socorre a minha família. Se você souber de alguém que você está orando, intercedendo por ela, Deus, que está enferma, fala o nome da pessoa, socorre, aí fala o nome da pessoa agora. Eu vou pedir agora por um parente meu, o irmão Raimundo. Senhor Jesus, socorre o irmão Raimundo agora, em o nome do Senhor Jesus. Socorre os aflitos agora, socorre aquelas pessoas que estão demoniadas, desfazendo as obras do diabo, libertando ela, salvando ela. Socorre os ouvintes, socorre o inscrito todos os inscritos aqui do canal, em o nome do Senhor Jesus. Vem nos socorrer, Jesus. Então, estarei com ele na angústia, o Senhor diz. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Glória a Deus, aleluia. É Deus que nos livra, é Deus que nos guarda, ouvinte. E quando nós testemunhamos dos milagres, das maravilhas, dos livramentos que Deus nos dá, o Pai é glorificado no Filho, em nome do Senhor Jesus. Então glorifica a Deus, testemunhando do milagre, do livramento, da bênção e da vitória que o Senhor está trazendo para ti agora, para a tua casa e para a tua família. E o último versículo
versículo 16 do Salmo 91. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quando você está escondido embaixo da sombra do Onipotente, embaixo da palavra de Deus, quando você está escondido em Jesus, o Senhor promete te dar abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus, aleluia. Então, ouvinte, a salvação é dada por Jesus. É Ele que nos mostrou o caminho do céu. É Ele que nos deu a salvação. É Ele que nos guarda. É Ele que nos mostra a salvação e que nos dá a salvação. Glória a Deus, aleluia. Engrandecido seja Deus. Ouvinte, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Tome posse desta palavra do Salmo 91 nesta manhã, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fale assim, ouvinte: eu recebo esta palavra, esta profecia do Salmo 91, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Ouvinte, escreve aí no comentário, amém, e deixa o seu pedido de oração. Todos os dias eu apresento a todos os inscritos do canal, eu apresento aqui na minha casa em oração, tá, ouvinte? Não somente nesta oração aqui, mas em outras orações que eu faço ao nosso Deus, eu apresento. Então, deixa os pedidos de oração aqui para que eu venha apresentar a Deus. Engrandecido seja Deus. E você que ainda não aceitou Jesus, corra agora para o esconderijo do Altíssimo e descanse na palavra de Deus, nos braços de Jesus. Aceite Jesus agora. Ore comigo assim, ouvinte. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu te aceito como meu suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Ouvinte, se reconcilie agora. Você que se afastou do Evangelho, se afastou, você que saiu do esconderijo do Altíssimo, volte agora. Volte a habitar em Deus, na palavra, em Jesus. Senhor, ore comigo assim. Senhor Jesus, eu volto agora a habitar no esconderijo do Altíssimo. Me sustenta, me receba, me esconda embaixo da sombra das tuas asas. Eu me reconcilio agora. Reescreve o meu nome aí no céu, no livro da vida. Amém. Ouvintes, deixe o seu like, se inscreva no canal. Esse canal é muito abençoado. Envie esse vídeo para pessoas que você conhece, para seus colegas de trabalho, para seus familiares, para seus vizinhos, para pessoas que estão enfermas, que estão encarceradas. Envie esse vídeo para que eles venham receber esta oração do Salmo 91 contra as obras do mal. Amém, ouvinte? Até amanhã, ouvinte, se Deus quiser, e que Deus os abençoe. Novamente amanhã eu espero vocês aqui no canal Viver Mais Cristo com Fátima Correia. Deus os abençoe. Oh, glória!